Então, estamos de volta aqui na produção de mais um conteúdo que agora, como nós somos multicanais, vai para o YouTube, canal da Fernanda no YouTube, e também para o nosso podcast. E hoje a gente vai falar sobre um tema bem importante, bem recorrente, que é dinheiro. Vamos falar sobre dinheiro, Fernanda? Por que as pessoas se incomodam tanto em falar sobre dinheiro, qualquer que seja o nível de relação entre casal, em família, entre amigos? A pessoa já fica, vai me pedir dinheiro, tá sem dinheiro. Por que isso é um tabu? Isso já vem de gerações e gerações, né? Dinheiro, na verdade, ele é uma energia patriarcal, né? Uma energia masculina. Então, na nossa psique já fica inserido que essa energia pertence aos homens, né? Que o dinheiro pertence aos homens. E a mulher ter dinheiro, a mulher tem poder com relação ao dinheiro, muitas vezes reverbera como se ela estivesse competindo com os homens. Então, tem muitas mulheres que têm dinheiro e escondem, né, que têm dinheiro, e tem muitos homens que não gostam das mulheres que têm dinheiro, porque na sua psique também, lá no fundo, eles não podem dominar, né? Então a gente vai ver que o dinheiro é muito uma forma de dominação, né? Se eu tenho dinheiro, eu te domino, você entra em débito comigo nesse aspecto, né? E dinheiro nada mais é do que uma energia vital. As pessoas têm dificuldade em falar sobre o dinheiro porque nossa sociedade, as nossas famílias foram criadas em cima das condições financeiras, né? A gente vai ver que se houveram mulheres na nossa história, seja ancestral ou social, que foram prostitutas, essas mulheres começaram com a prostituição realmente em função da falta do dinheiro, da falta do masculino em casa, porque lá nas sociedades antigas, qual era o equilíbrio da troca entre um casal? O homem trabalhava, trazia o sustento, a mulher ficava em casa para manter então aquela família, aquela estrutura. Com a vinda das guerras, os homens foram embora, muitos morreram, não voltaram, e elas tiveram que, de algum jeito, com aquele monte de filhos, sustentar, e muitas vezes a sua forma de sustentar era a partir da prostituição, né? Então a gente vai ver que a mulher, ela ganhou dinheiro em cima de uma dor, né? Então toda vez que a mulher tem que lidar com dinheiro, de forma inconsciente, ela acessa essa mesma dor, né? Muitas vezes a gente vai ver que as pessoas se sentem se prostituindo, né? Quando a gente fala essa palavra, muitas vezes as pessoas dizem assim, mas prostituir tem muito a ver com a prostituição. Não, prostituir muitas vezes quer dizer que você está se vendendo, né? E esse se vender muitas vezes é oferecer algo mais barato para que você tenha um reconhecimento daquilo que você está oferecendo. Então a gente vai ver que há muita dor em volta do dinheiro, né? Muitas pessoas saíram dos seus países natais, né, vamos dizer assim, principalmente o Brasil, que é muito colonizado por europeus, né, em função da Segunda Grande Guerra, da Primeira Grande Guerra, e muitos deles só vieram para o Brasil porque não tinham dinheiro. Então, porque perderam o seu dinheiro, porque foi roubado o seu dinheiro lá. Então a gente vai ver que as grandes dores da humanidade foram cultivadas a partir do dinheiro. E isso até hoje permanece no nosso DNA, porque foi a história da nossa família. Se eu tenho um bisavô que teve que vir da Alemanha porque perdeu todo o seu dinheiro lá, teve que largar a família, largar suas terras, largar tudo porque não tinha seu dinheiro, veio para uma terra estranha, cheia de indígena, e teve que construir a peso de sangue, de lágrimas, a sua própria história. Aqui a gente vai ver que o dinheiro tem uma força muito negativa nesse sistema, é uma dor que ele gerou, e praticamente de todos os brasileiros é uma dor, até porque também vem toda a história da colonização, ser uma colônia de exploração no Brasil, então o dinheiro não fica, o dinheiro não se retém. Então todas essas questões históricas, elas estão diretamente impregnadas no nosso DNA, na nossa psique, na forma como a gente compreende o que seja o dinheiro. Também tem a influência católica, né, das religiões de uma forma geral, sobre o dinheiro, sobre o valor do dinheiro, que você sempre tem que estar dando, que quem é rico não presta, né, que eu prefiro ser pobre, mas ser certinho, e todas as crenças que tem aí por trás. Então a gente vai ver que são milhares e milhares de anos de condicionamento
diante daquilo que os outros viveram e diante daquilo que os outros acham que é certo. Voltando na questão ali que eu falei no início, que o dinheiro é energia masculina, vem de uma estrutura patriarcal, isso reverbera muito nos dias de hoje do quanto a mulher tem dificuldade em lidar com o dinheiro, né? E aqui na nossa sociedade a gente não tem o costume de olhar para o dinheiro, né? Muitas vezes tem gente que pega o dinheiro e vai lavar as mãos. E isso, sistemicamente falando, está muito correlacionado que os seus ancestrais ganharam esse dinheiro de forma suja, né? Ou seja, no sentido até de ter sido ao custo do sangue de outras pessoas. Então também, se a gente olha de forma sistêmica, a gente vai ver que muitos europeus, claro, não é a regra, mas também foi o que aconteceu, vieram para o Brasil, né, sem nada, tinham que mandar às vezes dinheiro de volta, mandar dinheiro para poder vir toda a família, e eles tinham que brigar por terras com os indígenas. Então, quantos não morreram? Então, dessa morte desses indígenas que tiveram lá atrás, a minha família europeia pôde se desenvolver. Então, há um custo nisso que fica de forma inconsciente na memória, né, da família e na memória ancestral, e que vai passando de geração para geração. Então, hoje, muitas vezes, se eu tenho dinheiro, às vezes eu vou pegar o dinheiro, eu acho sujo, não, eu tenho que lavar as mãos porque ainda passou na mão de muita gente, tá cheio de micróbios. Essa é a tua relação com o dinheiro. Só que dinheiro também é energia. Dinheiro é fonte vital. Quando a gente começa a entender que dinheiro nada mais é do que uma troca daquilo que você oferece para o mundo, então você recebe de volta, então a gente começa a ter uma relação um pouquinho diferente com o dinheiro, né? Quando você começa a valorizar que aquilo é a tua vida. Tem o Mujica, né? Que eu acho que era o ex-presidente do Uruguai, isso. Ele falava que você não trabalha para ter dinheiro, você dá vida para ter o seu dinheiro, e eu acredito que isso é muito real. Então, se você dá vida para ter dinheiro, que eu possa dar a melhor vida para poder ter mais dinheiro. E ter mais dinheiro não é para esbanjar, mas é para viver bem. A Sophie Hellinger, ela fala também muito isso, né? Que dinheiro é liberdade. E é verdade. Nada melhor do que você ter a liberdade de você ter dinheiro para você poder viajar, para você comprar as coisas que você quer, não porque você vai esbanjar, mas porque vai ser um prazer para você. Mas principalmente dinheiro para você ter sua saúde. Porque muitas pessoas trocam a sua vida para dar conta da vida que elas entregam para ter o dinheiro no final do mês. As pessoas, principalmente aqui no Brasil, elas pensam a título de mensalidade, né? Tipo, é o quanto eu recebo por mês para pagar minhas contas no mês. E essa é uma mentalidade que não te faz ir para frente. A gente precisa mudar essa mentalidade com relação ao dinheiro e imaginar e começar a trabalhar quanto que eu vou ganhar por ano. É uma amplitude, isso os americanos sabem muito, né? Então eu me lembro que na minha primeira grande quebra financeira, que foi logo depois que eu me separei, meu ex-marido conseguiu me deixar sem nada e ainda com uma dívida de 300 mil reais, né? E foi muito complicado, muito difícil, assim, eu passei uns 2 anos realmente sem dinheiro, né? Na época eu dava aula de inglês, eu voltei a morar na casa dos meus pais, que era bem longe, e curiosamente eu dava aula de inglês na época para pessoas, mulheres principalmente, né, muito ricas. Então era um contraste. Às vezes eu chegava na casa dela sem ter comido nada durante o dia porque eu não tinha dinheiro, e eu chegava lá, daí elas falavam, ai não, olha, eu não vou ter aula hoje porque eu acabei de sair do massagista, sabe assim? Esse contraste onde que eu me perguntava, tá, mas por que ela pode ter e eu não posso? Né? O que me faz não ser merecedora disso? E às vezes eu via as filhinhas delas, assim, eu chegava na hora do almoço, né, os filhos, enfim, às vezes eu pensava assim, cara, eu não tô nem com a minha filha na hora do almoço, sabe? Eu tenho que deixar ela com alguém ou com outra pessoa para poder dar aula, e aqui, por que eu não posso acessar isso? Por que eu não posso ter? E o grande virada da minha vida com relação ao dinheiro foi um dia que eu aluguei uma casa. Eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel daquela casa no final dos 30 dias, mas eu aluguei a casa porque eu sabia que eu tinha que sair da casa dos meus pais, né? E foi o mesmo mês que eu tinha que fazer a matrícula da minha filha no colégio. E o ano passado, o pai dela não tinha pago o colégio, e esse ano tinha que renovar, né? Então eu tinha que estar quitado. Eu me lembro que naquele mês que eu comecei
para essa casa e eu fui renovar a matrícula da minha filha, eu me lembro que intencionalmente eu peguei um cheque, era um cheque sem fundos. Aí eu fui no tesoureiro e eu falei, olha, eu não tenho como renovar, eu não tenho esse dinheiro do ano passado, mas eu posso te dar esse cheque em garantia. Ele me olhou, sabe quando a pessoa olha nos teus olhos tão fundo, ele sabia que eu não ia pagar, ele sabia que eu não ia ter aquele dinheiro, mas ele disse assim pra mim, claro que eu vou fazer isso pra ti, não te preocupa. Aí eu consegui renovar, porque naquele colégio ela tinha uma bolsa de estudos e eu dei um cheque sem fundo pra ele, realmente. Eu fui pagar 8 meses depois. E naquele mês, eu aluguei aquela casa porque eu já sentia naquela época que eu tinha que começar a atender, porque eu já vinha passando por alguns processos de cura e tal. E teve, daquele dia que eu fiz a matrícula, eu voltei pra casa, e quando eu voltei pra casa não tinha nada pra comer em casa. Não tinha. Tipo, eu tava com a Caterine em casa, aí abri a geladeira e disse, cara, não tem nada. E daí eu lembro que eu desci pra minha sala, que foi a minha sala de atendimento, disse, meu Deus, essa é a versão mais fundo de poço que eu posso chegar na minha vida. E eu não quero mais isso pra minha vida. Então, eu me lembro que naquele dia, assim, tendo visto a minha filha com fome, depois a gente foi jantar na casa da vizinha ali do lado, né, que ela sabia pelo que eu tava passando, né. E daí eu me lembro que naquele dia eu olhei pra mim mesma, assim, sabe, eu fechei os meus olhos e disse assim, essa é a pior versão que eu cheguei na minha vida e eu não quero mais passar por isso nunca mais. Então eu tava disposta a matar qualquer coisa dentro de mim, a morrer pra renascer. Eu estava disposta a matar qualquer tipo de relacionamento, comportamento, pensamento, ideia, qualquer coisa para não ter que passar mais isso, essa dor na minha vida, para não acreditar que eu não seria capaz. Eu me lembro que quando eu me separei do pai da Caterine, a coisa que ele mais dizia é que eu era uma incapaz e que eu não ia nunca ser nada na vida, né? E naquele dia parece que tudo veio aqui dentro e eu disse pra mim mesma, eu não vou acreditar nisso, eu não posso acreditar nisso. Eu não vou me dar o direito de acreditar nisso. No dia seguinte, eu fui encontrar o meu pai. E o meu pai falou uma frase pra mim, que ele repetiu esses dias pro meu irmão, e que pra mim ela é uma frase muito poderosa, que ele disse assim, dá uma chance pra tua vida, faça diferente. E essa força me deu a capacidade de me dedicar muito pra mim, no sentido de pegar todo o dinheiro que eu, né, usava às vezes para fazer uma unha, sabe assim, para ir no cabeleireiro, cortar cabelo, qualquer coisa que para mim era luxo, eu cortei e eu comecei a pegar esse dinheiro para investir em livros, a estudar. Na época a internet assim não era tão forte, então era mais mesmo YouTube, essas coisas estavam começando, né, e livros. Teve um livro que eu li, acho que eu devo ter lido aquele livro umas 15 vezes. Sabe quando tu lê 15 vezes que é pra ver se eu entendo, porque eu tenho dislexia. Então, pra ver se eu entendia, pra ver se eu conseguia pensar como aquela pessoa, pra ver se eu conseguia sentir como aquela pessoa, porque eu precisava me abastecer de coisas que eu não sabia como fazer. Eu não sabia como ganhar dinheiro, eu não sabia como manter dinheiro, eu não sabia como fazer o dinheiro crescer, eu não sabia. Então, se eu não sabia isso, eu precisava aprender. Então, foi ali que o movimento da minha vida começou a sair da estagnação, da vitimização, do que as fizeram comigo, ou onde que eu nasci, por que eu nasci sem dinheiro, numa família, meu pai na época era alcoólatra, então eu passei muita fome na infância. Então, o que eu tinha que fazer para sair dessa condição, para sair daquele movimento, para entrar num outro ciclo de vida, né? Porque não podia ser simplesmente porque eu não merecia. Porque se tinham pessoas que mereciam, por que eu não posso? O que tinha dentro de mim que eu acreditava que não podia ser melhor, né? Então foi onde eu comecei a investir em mim, a estudar, a me desenvolver, a buscar pessoas que soubessem coisas que eu não sabia. Eu virei fã número 1 do Tony Robbins. Não sei se vocês conhecem, mas deve conhecer porque ele é conhecido no mundo inteiro, né? Eu assistia todos os vídeos do Tony Robbins, todos, se bobear, eu sei as falas dele, de todos os vídeos, sei lá, de 10 anos atrás, eu assistia todos. Até que um dia eu consegui dinheiro para poder ir num
evento dele, né, que foi em Miami. Nossa, eu me senti, gente, eu consegui, eu cheguei aqui. E foi muito forte esse processo, né, de transformação, mas realmente sempre muito alinhado com a necessidade de matar qualquer forma minha que estivesse vinculada à Fernanda vítima, à Fernanda coitadinha, a Fernanda que, ó, de onde ela veio, qualquer identidade que pudesse me levar para uma crença de que eu não era capaz, de uma crença que eu não dava conta, de algo que não estava alinhado para onde eu queria chegar. Então, o que eu vivi, mas o que eu tenho que aprender com o que eu vivi, para onde eu quero ir ou onde eu quero chegar. Essas foram as ferramentas que eu comecei a utilizar para poder falar sobre dinheiro na minha vida, né? E a partir do momento que eu entendi que dinheiro era força vital, falar sobre dinheiro com outras pessoas não se tornou algo tão difícil, porque parecia que era uma vergonha, né, que tinha por trás, ou parecia que eu estava incomodando, e isso eu comecei a entender que vinha muito do meu sistema, né? Então a partir do momento que eu tomei posse de mim, eu disse, não, então olha, eu consigo isso, você pode aquilo, você acha que daquele jeito tá bom, e pagar as minhas contas em dia. Uma das coisas que eu aprendi muito com relação ao dinheiro foi pagar e agradecer por conseguir pagar as minhas contas em dia. As pessoas às vezes pensam, nossa, você tem aquela conta para pagar, nossa, que ruim. Então, tudo que você fez com aquela conta foi ruim, né? Então, se você tem um cartão de crédito, você foi ao cinema, você se divertiu e depois vem a conta, ai, nossa, agora eu tenho cartão de crédito para pagar, então quer dizer que tudo aquilo que tu viveu não valeu a pena? Então, é como se você colocasse em xeque tudo isso. Então, aprender a ser grato por aquela fatura e aprender a ser grato pelo dinheiro que você tem para poder pagar aquela fatura, seja ela qual for, a luz da tua casa, ai, eu tenho que pagar a água, meu Deus, que absurdo. Então, tudo que ela te proveu não valeu a pena. Então, são pequenos detalhes que fazem a diferença quando a gente começa a realmente olhar para o dinheiro como uma energia de vida que te proporciona a estar na vida. Outra coisa muito bacana que eu entendi sobre dinheiro é que somente quem é adulto ganha dinheiro, quem é criança nunca vai ganhar dinheiro. E quando eu falo criança, eu falo no nível emocional, né? Se isso também muito com base em sistêmica, né? Se dentro da relação paterna e materna a criança sentiu que nunca ganhou dinheiro suficiente, que faltou algo que o papai e a mamãe, né, faltou dar, se tu sente, não que tenha de fato faltado, mas se tu sente que faltou algo, tipo papai não deu o suficiente ou mamãe não deu o suficiente, essa falta fica registrada em você. Então numa fase adulta tu vai buscar pessoas que possam pagar a falta que papai ou mamãe deixaram para você. Isso pode ser desde uma empresa, isso pode ser desde um relacionamento amoroso, isso pode ser até de um relacionamento de amizade. Então, muitas vezes tem pessoas que estão acostumadas a pedir, porque para elas é uma obrigação dar, porque foi o registro que teve lá na infância. A gente vai ver que tem pouquíssimas pessoas que de fato vão para um processo de empreendedorismo, porque a maioria não acredita que possa, porque faltou algo lá atrás. Então, se eu ainda estou vinculado de forma emocional e infantil a um fato, um evento, a uma história familiar que me faça acreditar de que eu não mereça ou de que alguém tem que me dar, eu vou projetar tudo isso na vida. Teve uma história que foi muito interessante ali naquele período, quando eu voltei do Colégio da Caterine, que eu tive que dar um cheque sem fundo e tal, né? Depois eu paguei, só para registrar. E tinha um mês, né, que eu entrei na casa e eu tinha os 30 dias para poder pagar. Naquela época eu já dava aula de inglês, e já começava a atender. E nesse mesmo dia eu pensei assim, cara, eu preciso do dinheiro, tipo, nem lembro quanto é que era na época, acho R$1.000. Eu preciso desse dinheiro no final do mês, então eu preciso ter esse dinheiro. Nossa, e eu rezava, eu preciso ter muito esse dinheiro, Deus me dá a chance de eu trabalhar para ter esse dinheiro e tal. Deu umas 2 semanas, ligaram, era em fevereiro, né, então para aula de inglês em fevereiro, vamos combinar que ninguém quer, mas naquele mês,
5 alunos meus, ex-alunos, me ligaram, eu quero aula todos os dias, eu quero aula todos os dias, eu quero aula todos os dias. Então, de uma hora para outra, sei lá, eu deveria ter 6 mil reais, porque eles queriam pagar à vista o período, né? E quando eu olhei aquilo, cara, que massa! Tipo, meus problemas acabaram. Só que foi naquele momento que eu tive que enfrentar a minha própria palavra, porque eu falei naquele mesmo dia que eu estava disposta a matar qualquer aspecto meu que estivesse vinculado a essa escassez, a essa dor. E da aula de inglês era isso. A aula de inglês estava muito vinculada à minha ex-história, ao meu primeiro marido e a tudo aquilo que de dor eu também tinha vivido com ele. Então eu sabia que a minha nova fase estava muito mais direcionada para os atendimentos do que para dar aula de inglês. E quando você tem um monte de dívida, quando você tem uma criança ali, pô, é a tua responsabilidade. Tu não tem nada na geladeira e tu falar não para 5, 6 mil reais, eu acho que foi um dos maiores testes da minha vida. Porque foi o que eu fiz, eu falei não, porque eu sabia que se eu desse aula de inglês eu não ia atender. E foi muito difícil falar aquele não. Nossa, como foi difícil. Meu Deus. E assumi que não, era outra coisa que eu queria na minha vida. Que eu estava realmente disposta, eu vou honrar aquilo que eu prometi. Eu não quero mais essa versão de mim. E uma semana e meia depois, os clientes de atendimento começaram a vir. E desde então não parei mais. Que bom, que história legal. Você falou nos padrões que a gente adota na vida por conta dessas crenças. Que outros padrões você consegue citar que a gente repete por conta do inconsciente em relação ao dinheiro? Padrões de perda. Por exemplo, né, até dou um exemplo meu, né? A minha mãe é órfã de pai, meu pai é órfão de pai, mas eu sei que a minha avó, a mãe da minha mãe era empregada doméstica e a mãe do meu pai também era empregada doméstica. A minha mãe também foi, hoje ela é empresária junto com meu pai. E eu também fui. Então eu já fiz muita faxina. Então o que acontece? Quando eu comecei a ganhar dinheiro, no sentido de atendimentos, eu sempre, de forma inconsciente, arranjava alguma coisa para perder dinheiro. Porque isso a gente chama de lealdade familiar. Qual que é a lealdade familiar? Se as minhas avós, minhas bisavós não tiveram dinheiro, não tiveram sucesso com relação ao dinheiro, como que eu podia ter? Então era como se eu me mantivesse leal à história delas. Então se elas perderam o dinheiro, eu também vou perder. Então volto naquilo que eu falei, tem 3 formas da gente se relacionar com o dinheiro. Uma é ganhar dinheiro, outra é manter o dinheiro e outra é fazer crescer o teu dinheiro, né? Então o ganhar dinheiro eu já entendia como é que funcionava, né? E agora manter? Porque nenhuma delas manteve. Como é que é fazer crescer o dinheiro? Nenhuma delas fez crescer. Então foi uma outra fase que eu também tive que investir em mim, começar a entender e procurar pessoas que sabiam como fazer isso para que eu pudesse aprender também a fazer isso. E a gente tem que estar muito disponível aos sacrifícios. E não apenas sacrifícios externos, tipo, vou deixar de fazer algo para economizar, quanto sacrifícios internos, porque muitas vezes falar não para perda de dinheiro é falar não para esse legado que eu tô leal, que gera culpa interna, né? Quantas foram as vezes, eu me lembro a primeira vez, a minha primeira viagem internacional com meu dinheiro foi para Bali, que daí eu tinha dinheiro e comprei passagem para mim e para Caterine. E foi muito doido, porque dentro de mim eu tinha dinheiro para passar o tempo que eu passei lá, eu paguei a passagem à vista e tal. Só que até o dia de eu embarcar, eu tava me sentindo culpada. Como que eu ia pra lá? Mas na época eu não entendia por que eu me sentia culpada. Eu cheguei a ter vontade de cancelar a viagem, não ir, porque daí eu tinha que voltar para trabalhar. Porque essa é a questão. Nenhuma delas, das minhas ancestrais, teve férias ou teve prazer. Elas só tiveram que trabalhar para ganhar dinheiro. Então como é que eu ia ter dinheiro suficiente ainda para curtir, ter férias fora? Então a minha vontade, o meu impulso era de cancelar a viagem e voltar para atender.
voltar para trabalhar, porque imagina, eu vou viajar, daí eu vou ficar sem cliente, daí quando eu voltar não vou ter mais esses clientes, porque daí eles vão na concorrência ou com outra pessoa, e eu tive que lutar muito contra essa força dentro de mim para poder ir, e muito pelo contrário, quando eu voltei eu tive ainda mais clientes, porque aquilo me deu mais força, porque era a verdade daquilo que eu estava sentindo e não a verdade daquilo que eu estava pensando, que estava muito relacionada a essa questão inconsciente de autossabotagem. E essas dinâmicas que você vai fazer no workshop, como é que elas podem ajudar as pessoas? Como é que elas vão ajudar as pessoas? Ah, isso que é muito bacana. As pessoas vão poder ver essas dinâmicas inconscientes e automáticas que fazem com que você repita a tua ancestralidade, né? Que te mantenha leal a essa ancestralidade, seja atraindo eventos que vão fazer com que você perca dinheiro, com que você seja roubado, com que você seja enganado, porque como eu tô te falando, tudo é uma herança daquilo que aconteceu ali atrás. E quando a gente começa a se dar conta desse mecanismo que está por trás de nós, a gente consegue então soltar esses mecanismos e realinharmos com um novo propósito, uma nova crença. Então, todo o objetivo do workshop é te fazer enxergar essas dinâmicas ocultas, né? Daquilo que você faz de autossabotagem com você mesma, né? Que vem em lealdade a todo esse sistema, para que você possa quebrar isso e instaurar ou instalar novos programas de relacionamento com o dinheiro, né? De sentir o dinheiro como uma fonte vital, como uma solução e não um problema. Porque aqui a gente vê muito o dinheiro como um problema, né? Ai, como eu já disse, né? É sujo, nossa, tem que pagar tal coisa, meu Deus, eu tô sem dinheiro, eu tô sempre correndo atrás do dinheiro. Então, as pessoas não se deram conta que você não tem que trabalhar para o dinheiro, mas o dinheiro vem para você, mas tem um único caminho que faz com que o dinheiro venha de forma abundante, é quando você se coloca a serviço da vida. E quando você se coloca a serviço da vida, é quando você coloca o teu dom, aquilo que é mais precioso, que você faria até de graça, é ali que está a tua capacidade de gerar dinheiro na vida. Repito, nós somos ensinados, adestrados a viver para o sonho dos outros. Então eu vou estudar para ser engenheiro numa grande empresa, vou estudar para ser médico, não sei o que, lá. Eu vou estudar para ser juiz, não sei o que. Tu estuda para os outros, mas tu não estuda para si mesmo. E para descobrir, pô, mas qual que é o meu talento, qual que é o meu dom, qual que é o meu especial nesse mundo. Porque quando você encontra isso, é isso que vai fazer com que o dinheiro venha de forma fluida, porque você vai inspirar outras pessoas a serem melhores e não apenas uma cópia, uma repetição de um sistema, onde você nasce, estuda, vai para o trabalho, cumpre a jornada, paga as tuas contas, aí com sorte, quando você tiver ali 60 anos, você vai curtir a vida depois da aposentadoria. Não! Isso é um condicionamento de como o dinheiro tem que vir para a sua vida. Há um custo muito alto. Eu tenho clientes aqui que ganham muito bem, mas gastam na mesma proporção para se manterem bem. Porque aquele trabalho que te paga bem te consome a alma, você não tem mais energia, você desenvolve o câncer, você é amargurado, você pensa, meu Deus, segunda-feira, que horror. Mas você só acredita que o dinheiro vai vir daquela forma? Só que o dinheiro tem milhares de outras formas para vir na tua vida. Estão aí, e eu amo, os artistas. E é muito incrível as pessoas dizerem assim, ah, mas música não dá dinheiro. Cara, é a indústria que mais ganha no mundo, é de entretenimento, seja de qual natureza for. Então, como é que não dá dinheiro? Que ilusão é essa que te faz acreditar que de fato não dá dinheiro? Porque dá. Então, só que são as ilusões, são as crenças, são os programas que a gente tem na nossa cabeça que fazem com que esse movimento de vida interno seja bloqueado e a gente se venda por dinheiro. Quando na verdade o dinheiro está a nosso serviço, quando a gente se põe a serviço da vida.